Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Heron Cavalcante, eu tô aqui para gravar o nosso último episódio da trilha de arquitetura de dados, onde a gente vai falar sobre o AI Driving, ou como você direcionar ali a sua arquitetura de dados para atender rotinas com inteligência artificial. Lembrando que a gente vai falar mais dos serviços cognitivos da Microsoft, já das bases prontas, e não voltados ali para a estruturação que já existe com Azure AI e o OpenAI ali de outras plataformas que a Microsoft também tem, que a gente pode abordar num próximo vídeo. Mas dentro dessa arquitetura base que a gente desenvolveu, dentro dessa trilha que nós desenvolvemos, esse é o último capítulo que a gente está falando aqui para você acompanhar e depois seguir o passo a passo ali quando a gente começar a desenvolver cada uma destas arquiteturas aí na prática, tá bom, pessoal? Então vamos lá, né? Como sempre ali passando a nossa introdução, falando da importância dessas arquiteturas, do cenário que nós temos hoje e como elas são importantes para cada definição de negócio que a gente venha a tomar, de acordo com a estruturação, com o tipo de dado que você vai consumir e como você vai distribuir isso dentro da sua empresa. Eu sou o Heron Cavalcante, né? Tenho mais de 18 anos de experiência com arquitetura, com desenvolvimento também. Sou professor universitário, onde eu falo de IoT e de solução de dados, além de expertise com Azure, com Hadoop, com AWS e com Cloud Computing, principalmente com AWS e com Azure. E aqui algumas das minhas certificações. Como a gente falou, né, nós vamos falar agora de AI Driving Insights, onde que são as bases para tomada de decisão e para utilizar os complementos que a Microsoft oferece para você dentro da sua empresa fazer o speech to text, para você trabalhar ali um cognitive service, análise de imagens, etc. Então, qual que é o propósito dessa arquitetura, né? Ela extrair insights ali que você pode adicionar de grandes volumes para combinar ferramentas de serviço de coletagem, de processamento, de análise e visualização, aplicando modelos de IAs para obter insights valorosos, valiosos para o seu desenvolvimento. Nós temos como principais ferramentas o Cognitive Service, o Bot Service e o Azure Machine Learning para construir essas soluções. E os principais usos dela, né? Reconhecimento de imagem e vídeo, processamento de linguagem natural e análise de sentimento. Olhando um pouquinho mais aqui, eu vou explicar para vocês com detalhes, com essa base aqui que é também do material oficial Microsoft, nós estamos falando de recursos para utilizar visão computacional, API de Azure Face, por exemplo, e de API de texto, mas serve para outros recursos que você possa estar utilizando do Cognitive Service. Então, falando aqui rapidamente, né, no passo 1, você tem um RSS News, onde que ele vai funcionar como um gerador de dados, né, ou de algum documento de artigo, por exemplo, onde que vai incluir título, resumo, etc. No segundo passo, um gerador ou um processo de ingestão vai inserir esse artigo e essas imagens em alguma coleção, neste caso Cosmos DB. No passo 3, uma notificação vai ser disparada para que uma função de ingestão no Azure Function, por exemplo, armazene o texto do artigo no Cosmos e as imagens do artigo se houver. E esse armazenamento em sequência no blob do Azure, que vai ser ali em seguida passado para uma fila. No quarto passo, essa função de tradução vai ser disparada por um evento da fila que usa, por exemplo, um API de tradução de texto dos serviços do IA do Azure, para detectar, por exemplo, idiomas, para detectar e traduzir se necessário e coletar o sentimento e as palavras-chave de cada entidade do corpo do título. Em seguida, passa esse artigo para uma próxima fila,
onde também há uma função de detecção de disparada, e ela utiliza um serviço de pesquisa visual computacional para detectar objetos, pontos de referência, palavras escritas na imagem associadas, e também passa para a próxima etapa ou para a próxima fila. Nessa última vai ter uma função de reconhecimento de rosto que vai ser disparada, e ela utiliza, por exemplo, um serviço de API de detecção facial do Azure para detectar, por exemplo, gênero, idade na imagem associada, e que passa ali para o artigo para a próxima etapa da fila. Quando todas essas funções são concluídas, a função de notificação é disparada, e ela carrega os registros do processamento ali, onde que examina a busca de resultados, resultados desejados, se ele é encontrado ou sinalizado alguma notificação que se espera de acordo com a escolha para este processo. Então essa seria uma camada do Cognitive Services dentro da sua arquitetura. Os principais componentes ou data sources que a gente pode utilizar numa arquitetura voltada para o AI Driving. Pode ser, por exemplo, para data sources, dados operacionais, né, database como Azure SQL ou SQL Server, dados externos, como a gente sempre utiliza, CSVs, APIs, neste caso, TXT, etc. IoT devices, a gente pode utilizar também recursos de IoT de gravação de fotografia que podem remeter essas imagens para que você possa utilizar. Nesse caso a gente usa o Azure IoT Hub. E também web e mobile apps que também podem gerar logs ou eventos de usuários, por exemplo. Para ingestão de dados, aquele mesmo padrão que a gente utilizou nas demais arquiteturas, né? Um Data Factory para fazer um serviço de integração, um Databricks que faz uma análise colaborativa e também faz o ETL, o Event Hubs que faz essa ingestão de grandes volumes de dados, o IoT Hub para conectar dispositivos IoT ou talvez, né, você pode utilizar o Apache Kafka para um HD Insight se você tem uma plataforma de streaming ali distribuída para ingestão de dados. O Kafka pode ser também utilizado em algumas arquiteturas, como eu já havia falado em outros vídeos, né? No lugar do Event Hub, por exemplo, ele tem ali funções semelhantes ali ao enfileiramento e ao tratamento de streaming, mas por uma recomendação também, por uso do HD Insights, ele é ali o padrão para você utilizar dentro do Hadoop, que, caso você utilize ainda recursos tradicionais dentro do seu ambiente Azure. Storage, também a mesma coisa, os mesmos padrões, Data Lake Storage para armazenar grandes volumes, o Blob Storage para dados não estruturados, o SQL Database para dados estruturados e relacionais, e o Cosmos sempre para dados NoSQL ali, para armazenamento desses dados processados. Nós temos uma camada de processamento de dados e engenharia ali de padrões, né, ou engenharia de características que a gente pode ter do nosso negócio, onde que nós podemos utilizar o Databricks para fazer o processamento e a transformação desses dados em longa escala, o Synapse Analytics para fazer essas consultas distribuídas e o processamento de dados, e o Machine Learning para a preparação desses dados e a criação dos pipelines. Lembrando que a gente vai falar um pouquinho mais do Machine Learning, mas reforçando a importância dele dentro desse cenário, porque ele também controla os seus pipelines, mesmo sendo feitos no Databricks ou realizados pelo próprio Machine Learning, como está descrito aqui. Para treinamento dos modelos e experimentação, nós temos ali o Azure Machine Learning, mais uma vez, né? Como eu comentei que ele pode criar, treinar e experimentar. Você pode utilizar ele com o Databricks também, que pode ser utilizado para treinamentos em grande escala com o Apache Spark. E você também deve, né? E aí há uma recomendação legal que instâncias computacionais para treinamento possam ser utilizadas como VM. Ali você pode utilizar um Kubernetes ali, também criando instâncias computacionais onde você vai usar VMs com instância de GPU, por exemplo, né? Então, dependendo do volume, da necessidade ou da escalabilidade que você vai propor para a sua solução,
vale muito a pena enxergar ali essas instâncias computacionais que você pode utilizar dentro do seu planejamento aí de IA. A gente falou no IA escalado lá também sobre elas, a importância que elas têm para o seu projeto. AI Services, aqui a gente entra no core dessa solução, no core que a gente traz aqui, que é o Cognitive Service, que são conjuntos de APIs de visão computacional, reconhecimento de fala, análise de texto, tradução, etc. Ele hoje vem pronto, e se você quiser utilizar recursos do OpenAI, como o Azure Copilot, por exemplo, ele te traz muita solução para que você use IA generativo junto com os contextos de Cognitive Service que ele aplica. Então você pode, por exemplo, usar o Speak to Test para transformar a sua linguagem em texto e depois fazer uma avaliação com o IA generativo que vai aumentar a velocidade no seu negócio. Assim como o Azure Bot Service, que são serviços para criar bots inteligentes, e o Azure Cognitive Search, que também é um serviço de pesquisa inteligente com capacidades de IA. E hoje todos eles podem ser implementados com o Azure Copilot, que é a solução de IA generativa da Microsoft com o próprio OpenAI. Para deployment dos modelos e para servi-los, aqui como a gente tinha comentado, os Kubernetes Services para implementar esses modelos em containers e escalá-los, o Machine Learning para gerenciar e servir esses modelos, como eu havia comentado, o App Service que para hospedar essas APIs que servem esses modelos é muito importante, porque você cria ali uma camada de abstração com serviços de API para você consumir essa troca de informação e velocidade dos dados que você está processando, e o Azure Function, que cria função sem servidor e que podem consumir esses modelos também. O Model e Monitoring e Gerenciamento, aqui também são padrões de algumas outras arquiteturas, como o Azure Monitor para processar os logs dos modelos em produção. Nós temos o Azure Machine Learning, mais uma vez, que faz o rastreamento e faz o scoring dos modelos que você está trabalhando. E muito importante aqui, a gente que falou um pouco de MLOps e DevOps, né, a integração contínua para que você tenha ali uma esteira que consiga te atender com a velocidade que o negócio precisa. Tá legal? Temos a visualização de dados e business intelligence, que nós podemos fazer uma parte com o Power BI, os dashboards e a criação desses dashboards interativos, e o Synapse Analytics, onde que a gente tem uma interface unificada para análise, integração e visualização dos dados. E não menos importante, a governança e a segurança destes dados com o Azure Purview, que garante ali a catalogação, o rastreamento e o gerenciamento dos dados. O Active Directory, que vai gerenciar as identidades de controle de acesso, e mais o Security Center, que vai monitorar e gerenciar toda a segurança dos seus dados, tá legal? Essa é um pouco da nossa estrutura, o nosso fim aqui da nossa trilha de arquitetura de dados, e a partir da próxima semana a gente vai trazer outros conteúdos e vai começar a fazer ali um hands-on de como a gente aplica isso na prática. Eu vou trazer algumas novidades para vocês também sobre o Microsoft Fabric, que tá sensacional, que tá trazendo muita solução legal e solução com custo bacana, além de prover ali bastante eficiência para os negócios. Tá legal, pessoal? Fica aqui meu agradecimento. Para você que não me conhece ainda, tem o heroncavalcante.com, que é o meu portal, que fala um pouquinho sobre a minha experiência, sobre alguns dos projetos que eu já desenvolvi, artigos que eu já escrevi. O Heron Cavalcante também no Spotify e no Amazon Music como podcast, e no TikTok no @HeronCavalcante_tech. Um forte abraço e até a próxima.